vitória para o povo que for fiel a Ele na luta de transformação do mundo. Ponto final. Aí está todo o texto aqui, ó. Deus se preocupando com tudo. E sempre lembra da lembrança tirada do Egito? Eu sou o Senhor Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Sempre lembrando do Egito. Vamos continuar. Tem duas historinhas que eu quero contar para vocês, que é o quê? Eu contei para vocês na aula passada. Quem se lembra de Yellowstone? Ninguém se lembra? Cadê o apagador? Tá aqui. Você lembra? Quem que é Yellowstone, pessoal? Yellowstone era um parque que tinha lá nos Estados Unidos. Exatamente. Quem não estava aqui, mas eu vou relembrar vocês. Era um parque que tinha nos Estados Unidos, perto de uma mata bem grande. Coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus. Aí eles viram que aqueles cervos, ou é alce, sei lá, coisa linda lá, tinha um monte de lobo. E os lobos foram e atacaram os alces. E o povo com as crianças lá, imagina você ver sua criancinha chorando, vendo o bichinho, o filhotinho sendo atacado, chorando, com medo, e eles começaram a ficar com medo dos lobos atacarem as crianças também, então eles se reuniram. E sabe o que proporam? O que você proporia para solucionar isso aí? Vamos tirar os lobos. Parabéns, governo de Adão. Tiraram os lobos, resolveu o problema. Agora não tem mais perigo do lobo atacar a criança, não tem mais aquela cena feia de atacar os alces, as crianças estão maravilhosas e glória a Deus, tudo lindo. O governo de Adão. Resultado. Os alces começaram a se reproduzir e não tinha predador. Começou a reproduzir demais. Começaram a comer toda a grama. Acabou a grama, virou um deserto. Quando acabou a grama, não tinha mais os insetos, não tinha mais minhoca, não tinha nada. Os pássaros que comiam isso aí, não tinha mais o que comer. Os pássaros foram embora. Agora virou um deserto sem pássaro. E aí foi embora coelho, não tinha mais nada. E aí não tinha mais grama, eles foram comer as árvores. Começaram a comer todos os galhos das árvores. As árvores ficaram tudo secas e chegaram até a diminuir de tamanho, se eu não me engano, foi 8 metros, que eram árvores grandes. De tanto que a terra foi consumida. E aí os alces, vendo que não tinha mais lobos, o que começaram a fazer? Foram ficar perto do rio. Não tinha mais lobo, então eles ficaram perto do rio, mais fácil beber água. O que aconteceu? Os cascos dos alces começaram a pisar na beirada do rio, virou uma erosão, resultado, até o rio desapareceu. Ou seja, e daí os próprios alces agora não tinham mais o que comer e um monte de alce começou a morrer de fome E o que era um parque lindo, o governo de Adão só fez o quê? Só tira o lobo. Resultado, virou um deserto com um monte de alces, sem rios, sem grama, sem nada e governo de Adão. Não dá para medir as consequências que foi a inexistência daquele rio por conta de ter tirado os lobos. Então o que eles fizeram? Vamos devolver os lobos. Devolver os lobos. Aí o que aconteceu? Os lobos começaram a comer de novo, os alces começaram a sair de perto do rio, foram para cá, como os lobos começaram a comer muito, diminuiu os alces, voltou a começar a aparecer grama, voltou a aparecer minhoca e cobra, aí voltou os pássaros para comer isso aqui, as árvores começaram a crescer, aí voltou o rio, aí voltou o castor, até o rio voltou. Normal. Um outro exemplo disso é uma interpretação sobre a origem da peste negra. A peste negra foi uma epidemia muito grande que deu muito tempo atrás. Peste negra, muita gente morreu. Sabe qual que é uma interpretação da origem da peste negra? Que tinha um padre, uns religiosos lá, que acreditava que gato era usado para bruxaria. Então o que fizeram? Mataram. Na hora que matou os gatos, o que cresceu? Rato. Rato trazendo o quê? Não tinha predador, o rato trouxe o quê? Uma peste negra. A peste negra matou... Mas olha o que aconteceu. Aí tem um autor, um padre brasileiro, que ele diz o seguinte: sabe qual foi o tempo que a igreja mais se corrompeu? Igreja católica? No período da peste negra. E esse padre diz o quê? Sabe por quê? Porque antes da peste negra tinha muito padre corrupto? Tinha, mas tinha muito padre bom que estava lutando. Mas ele diz o seguinte: quando veio a peste negra, onde os padres bons foram cuidar dos doentes e morreram doentes. E os padres ruins não foram cuidar doentes, os padres ruins foram escapar.
Quando acabou a peste negra, a maioria dos padres bons tinham morrido, ficaram só os padres corruptos, ou seja, a maior corrupção na história da igreja foi fruto, começou no quê? Num governo de Adão que matou gato. E veja que o Levítico está restaurando a terra. Não façam isso com a semente, dê o descanso da terra, dê o descanso dos animais, não exige dos animais mais do que eles podem dar. Quando o animal estiver trabalhando, não tampe a boca do animal enquanto ele debulha. O sábado, o animal deverá descansar. Não entendi? Meu Jesus, Deus. Continuando, pessoal. Levítico 19:18, amo o teu próximo, eu sou o Senhor. Levítico 19:34, o estrangeiro que viver entre vocês será tratado como nativo. Amem-no como amo vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Exemplo, eu coloquei na página 10, exemplo, lei APAC Limão. O que é essa lei APAC Limão? Eu trabalhei num presídio, e um dia eu cheguei lá, e o cara me pediu um limão. E eu dei o limão para ele. O cara pediu um limão, cara, não poder dar um limão. Depois eu fui repreendido. Cara, você deu um limão pro cara? Não, aqui nós proíbe dar o limão. Eu falei, cara, o que isso tem a ver, cara? Que lei ruim. E eu perguntei, mas por que não pode dar o limão? Não, tá assim, não sei. Aí eu não me encafifei, eu falei, não, eu quero saber o porquê. Deve ter algum porquê. Fui conversar com o superior, ele disse assim, não, cara, é porque um tempo atrás... não sei quem descobriu numa pesquisa, que quando a pessoa faz alguma coisa com limão, come, quando vai fazer um exame de droga, não dificulta aparecer. Então, perceba que quando eu não sabia o propósito daquela lei, me parecia uma lei nada a ver. Depois que eu entendi o porquê, o negócio... Achei até egoísta. E às vezes nós temos uma impressão que algumas leis são assim. Mas a gente só tem essa impressão porque ainda a gente não conhece profundar. Nós vamos chegar ao conhecimento de entender todas as leis? Provavelmente não. É muita coisa. No Antigo Testamento tem 613 preceitos. Muito difícil o cara conseguir chegar ao momento de conhecer todos. Mas aqueles que nós não conseguimos entender, o que eu escrevi aqui? Cremos pela fé no que disse Jesus. Mateus 22, 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, testando Jesus, perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei dos profetas. O que Jesus está dizendo? Toda a lei dos profetas são dependentes de um mandamento maior, chamado amor. A palavra grega aqui para depender, eu escrevi embaixo na página 10. Significa pendurado. Quando um crucificado era crucificado na cruz, ele estava pendurado na cruz, é a mesma palavra. E aí, na página de número 11, eu coloquei uma imagem do que Jesus está dizendo. Essa árvore aqui é o amor que Jesus disse. E a lei e os profetas estão pendurados. E a lei e os profetas é isso aqui, ó. Está aqui o Levítico. A plaquinha pendurado dependente do amor. Só que a gente olha para a placa em vez de olhar para a árvore. Sim. Então, exatamente. A gente olha para e principalmente esse povo com a falta de fé, olhava para a placa em vez de olhar para a árvore, tá? Então, o propósito principal de Levítico é, terminando o Êxodo, quando o povo falhou, o Levítico apresenta agora todas uma complexidade de leis. Nós não vimos a leis complexas aqui, nós vimos as coisas do amor. Mas tem muita lei bem complexa lá que nós vamos ver futuramente. O Levítico apresenta agora qual é a forma de se relacionar com Deus e qual é a forma de se relacionar com o próximo. Muita coisa. Nossa, se a mulher está menstruada, senta nessa cadeira, aí a cadeira fica impura, tem que fazer isso com a cadeira. Se a pessoa toca na cadeira, a pessoa fica impura também. Aí se você está conversando com alguém, vai a saliva, fica impura, não é um monte de coisa. Então agora é a forma certa de se relacionar com Deus e com o próximo, mas lembrando que o quê? Só tem todas essas complexidades por conta da falha humana, a falta de fé. Chegamos então no livro de Números, estamos no 4º livro.
Nossa, eu não perguntei para vocês o que era o Levítico, né? Perguntou. Ah, perguntei? Então, números. O que vocês escreveram de números, minha irmã? Separação das tribos, peregrinação e as ofertas. Cara, vocês vão gostar do de números também. Se não gostaram do de Êxodo e Levítico, do de números vocês gostam. O que vocês fizeram aí no números antes? Ou a irmã lá? É. A lista de contagem e separação das tribos. O grupo de cá. O grupo da Selma. Números, né? Colocar o censo, né? Que é fidelidade do povo, justiça e fidelidade de Deus. Somente os obedientes verão a sentença. Quê? Somente os obedientes verão a sentença. Olha, já colocou um negócio diferente dos outros, né? E vocês aqui? Contagem das pessoas, subdivisão das tribos, condenação do povo a perambular por 40 anos, proibição de Moisés de entrar na terra prometida. Muito bom. Agora nós vamos ver o que o John Seymour, Silmer, sei lá como é que fala. Como é que soletra isso aí? O nome dele, como é que soletra? É S-A-H-L-M-E-R. Tá, estamos agora na página de número 11. Chegamos então no livro de Números. Olha só, Números continuando o Levítico. O Êxodo introduz o porquê que as leis são complexas. O Levítico apresenta as leis complexas. Agora o Número traça o ângulo como é viver com essas leis complexas. O Números busca apresentar as limitações da lei. Olha só, pessoal. Então esse é o objetivo. Esse é o principal objetivo de Números, apresentar as limitações da lei. Busca demonstrar como se lidava com a complexidade da lei na vida prática e a falta de fé do povo. Falta de fé. Números 14 e 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vou deixar de crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizarei no meio deles. Ou seja, em Números 14 e 11 teve a falta de fé. Depois da falta de fé, o que acontece em Números 15 e 1? E o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções, mais lei. E ele tem números que fala assim, a bênção e a maldição, né? Perfeitamente. É aí que ele fala, segue a obediência. A obediência é o caminho. E aí, o que acontece? Então o povo está sempre falhando, sempre tendo falta de fé. E diante de cada falha, novas leis aparecem. Assim como um pai, cada vez que o filho desobedece, às vezes é uma nova regra que vai aparecendo. E o Números apresenta, aqui que vocês vão falar que eu sou herege. O Números apresenta alterações da lei. No Números, a lei que foi dada anteriormente começa a ser alterada aos poucos. Por quê? Porque diante da vida, o homem viu que a lei era incompleta. Tinha casos que eles não sabiam o que fazer, porque a lei não dizia. Então, no dia a dia, eles pegavam essa lei e eles se deparavam com situações que aquela lei não respondia. Aquela lei era insuficiente. Mas ela é insuficiente porque Deus é insuficiente? Não. Ela é insuficiente porque aquela lei é resultado do que os homens quiseram. Pode falar. Eles não conseguiram algo que estava na lei ou que favoreceu ou viesse ao encontro deles, eles reformaram ela para que viesse ao encontro deles. Exatamente, mas foi o próprio Deus. Luiz, prova isso na Bíblia, porque você é um herege. Vai para o inferno. Vamos ver na Bíblia. Página de número 12 da apostila. Ou não, página de número 12. Números 9 e 7. Disseram a Moisés: tocamos no cadáver de um homem, e por isso nos tornamos impuros, como diz a lei. Mas por que não podemos nos apresentar ao sacrifício que é da Páscoa? O que a gente vai fazer agora? Porque agora a gente está impuro e a gente não pode participar da Páscoa. E agora? Só que a lei também manda todo mundo participar da Páscoa. E agora? Mas eu estou impuro e não consigo participar da Páscoa. O que a gente faz? A pessoa fica confusa, fica em tilt, dá tilt assim, pum. Fica igual o Chaves, travado.
Então é um caso que a lei não respondia, porque a lei era incompleta. E vocês, Luiz, você está dizendo que a lei é incompleta? É Hebreus que fala isso. Quando nós estudamos Hebreus, Hebreus diz o seguinte: a lei era incompleta, a lei era imperfeita, a lei era incapaz de aperfeiçoar a consciência, e começa a falar um monte de coisa da lei. O próprio Jesus não fala assim que ele deu a lei do divórcio porque o coração do homem Por conta da dureza do coração do... novamente aí, ó. Uma nova lei devido à falha humana. Aí o que aconteceu? Então Moisés respondeu: esperem aqui até que eu ouça o que o Senhor ordena a vocês. Verso de número 8. Abram aí a Bíblia. Pessoal, abram a Bíblia em Números 9. Leia o verso de número 9. Moisés subia nesse monte. Posso ler? Pode. 9:9. É. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Ou seja, trouxeram um negócio para Moisés. Nem Moisés sabia o que fazer, porque a lei não dizia. Então Moisés falou assim: não, pera aí, vou falar com Deus. Aí foi falar com Deus. Deus, a lei não fala o que nós faz disso, Deus. O que a gente faz agora, Deus? O povo está perguntando. Aí ele pergunta: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longa de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor, no segundo mês, no dia 14 de tá bom, tá bom. Criou uma segunda Páscoa. Parece criança perguntando pro pai, mas e se isso aqui acontecer? Mas é por conta, exatamente, mas é devido à lei. Ou seja, o números, é por isso que às vezes o números repete histórias que estão no Êxodo. Não é porque que o autor está recontando com... Não, é porque eles estão recontando agora com outro ângulo teológico. Está ensinando com outro objetivo. E qual é o objetivo que está ensinando agora? Mostrando como o povo é infiel a Deus, como o povo, e mesmo assim Deus permanece fiel, mas o principal é mostrar o quê? A limitação da lei. A complexidade da lei. Tanto é que a lei começa a ser alterada. Ah, Luiz, mas é uma só. Não acredito. O princípio hermenêutico diz que tem que ter 3. Vamos continuar lendo então. Números 15 e 32. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, porque a lei dizia que não podia. E prenderam, porque ainda não estava determinado o que deveria ser feito com ele. Ou seja, eles pegam o cara colhendo no dia de sábado, trabalhando no dia de sábado. E a lei dizia que não podia trabalhar. Mas a lei não tinha dito o que deveria fazer com eles. Então agora, e agora? O que nós faz? Então de novo, eles pegam, levam. Aí o que Moisés faz? Oh Deus! A lei diz assim, mas o que faz agora? O povo está perguntando. Aí Deus fala o seguinte: condena ele à morte. Nossa, parece ser duro isso aqui, né? Futuramente nós vamos estudar isso aqui. O porquê que esse princípio do sábado era tão sério. Tá? Ou seja, novamente um acréscimo à lei. Agora foi acrescentado o que se deveria ser feito. Ah, Luiz, mas é muito pouco, quero mais. Continuemos. Números 27, 1. Essa aqui é famosa. Essa aqui é as meninas mais famosas da Bíblia. Números 27, 1. Quem vai ler? Quem que vai ler? Leia aí, irmã Tamires. Números 27, 1. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Efer, Gileade, Maquer, Manassés e José. Continua. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e todo o povo na entrada da tenda sagrada e disseram: pode continuar? Pode continuar. O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes de nosso pai.
O que estava acontecendo? A lei dizia o seguinte: quem vai herdar a propriedade? Filho homem. Ele não tinha. Mas aí o que aconteceu? Não tinha filho homem. Aí o povo falou assim, pera aí, morreu o cara, só que tem a propriedade. A propriedade é dele, só que dá pro filho homem, só que ele não teve filho homem. Então eu não posso dar pra menina, mas eu também, essa terra vai ser de quem? Mas também não é... Aí o que as meninas foram falar? Questionaram Moisés. O que Moisés fez? Foi no monte. Continua, minha irmã. Cadê onde que eu parei? Mas Moisés levou o caso delas ao Senhor. E o Senhor disse: o que elas, filhas de Zelofade, estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Pode continuar. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer, deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade. E não deixar um filho homem. Não deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Continua, até o 11. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. É o Moisés de novo. Deus! A lei diz isso, Senhor, mas está uma situação aqui, não sabemos o que fazer porque a lei não diz. Aí Deus fala, o Moisés volta para o povo. Fala assim, não, Deus deixou dar para ela. Se o cara morrer e ele só tem filhas, pode dar para a filha. Aí imagine que futuramente, é que Deus já adiantou tudo isso aí, para não ficar repetitivo. Aí imagina futuramente acontecer um caso que um cara morreu e ele não teve filho nem filha. Aí Deus... O cara não... Aí falou assim, ó, se não tiver filho nem filha, dá pro irmão. Se não tiver irmão, dá pro parente mais próximo. Pronto. Ou seja, novamente um acréscimo à lei. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Em cima dessa mesma, deu outro problema. Sabe o que é? Que é o seguinte, essas mulheres... Não, vou ler para vocês. Leiam em Números 36, 1. Abram em Números 36, 1. Ó, vamos lá. Olha só, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Deus falou as divisões de tribo, correto? Então vamos pegar duas tribos aqui, tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aí, o Judá passou a terra para o filho, que passa a terra para o filho, e cada filho da tribo de Judá fica com a terra de Judá. Só que aí, essas mulheres se casaram com homens de outras tribos. E essa terra vai para o filho homem dela de outra. O que vai acontecer? Aí essa terra, eles não sabiam o que fazia. De novo, a mesma coisa, para você ver. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Um dia, diz a história, que um rei chegou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, pega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, deixa, tudo feio. Vamos lá. Imagina que isso aqui é um tabuleiro de xadrez. 8 por 8. 8 por 8. Um dia um rei gostava muito de um servo dele. E o rei falou assim, cara, me pede tudo, qualquer coisa que você quiser. E se eu ver que dá, eu prometo que eu vou te dar. E ao ponto de, se eu não te dar, eu prometo. Se eu não te dar, eu te dou o meu reinado. Ele falou assim, ô rei, não precisa não, faça isso. Então, rei, se o senhor foi gracioso comigo e olhou para a pequenez do seu servo, eu lhe pediria algo muito simples, ó rei. Pega um tabuleiro de xadrez, ó rei. E em cada casa do tabuleiro,
você vai colocar grão de trigo. Vai simbolizar grão de trigo. Então, a primeira casa, você vai me dar 1 grão de trigo. Representando a segunda casa, você vai me dar 2 grãos de trigo. Na segunda casa, você vai me dar 4 grãos de trigo. Na terceira casa, você vai me dar 8 grãos de trigo. Na quarta casa, você vai dar 16. Ou seja, cada casa foi dobrando. Aí o rei pensou, de pouco em pouco, de boa, né? Ok, prometeu pro cara e falou que se não desse, ia dar o reinado para ele. Abra uma calculadora aí. Abra uma calculadora. Coloca alguém na calculadora aí. Coloca assim, 1 vezes 2. Alguém presta o celular aí que eu vou fazer aqui. Coloca a calculadora. 1 vezes 2. Então a primeira casa tinha 1. A segunda tinha? 2. Vezes 2. A terceira tinha 4. A quarta, 8. A quinta, 16. A sétima, 32. Me ajuda a contar, senão eu vou me perder. A oitava, 64. Foi uma linha, falta mais. Uma linha. 64 é pouco, né? Segunda linha. A nona, 128. Décima, 256. Décima primeira, 512. Décima segunda, 1024. Décima terceira, 2048 grãos de trigo. Décima quarta, 4.096, 15ª, 8.192, 16ª, 16.384 grãos de trigo na segunda linha. Pouca coisa, pouco grão. Um saco de trigo dá, né? Então vamos para a terceira linha. Casa 17, 32 mil. Casa 18, 65 mil. 19, 131 mil. 20, 262 mil, 21, 524 mil, 22, 1 milhão, 23, 2 milhões, 24, 4 milhões, 25, 8 milhões, 26, 16 milhões, 27, 33 milhões, 24, 67 milhões, 25, 134 milhões. Não tem essa, eu já fiz aqui o total, dá 18 sextos trilhões. O número não existe, pessoal. Esse número não existe. É um número que não dá para contar. Esse cara é bilbinho, esse cara, hein? Quando o rei chegou no final, sabe o que ele descobriu? Que no mundo inteiro não caberia a quantidade de grãos de trigo. Não caberia. Resultado, o rei perdeu o reinado, teve que dar o reinado pro cara. O que eu quis dizer com isso? Você percebeu que no começo parece que o seguinte vai ser pouco, né? 1, 2, 2, 4. O que isso tem a ver? Eu queria aplicar isso a essa lei. Parece que é pouco. Parece que é. Mas não, sabe por quê? Uma questão lá, vai passar o filho para o homem. Só que ela não previu, a lei que é ilimitada, vamos colocar uma questão, surgiu 2 outras. Só que essas 2 outras vão gerar... Mais outra. E essas vão gerar... E aí vai. No final vai se tornar um peso insuportável para as pessoas, ao ponto de que nós vimos aqui na primeira aula o que virou o sábado. Quem lembra? Quem lembra aqui o que virou o sábado? As 39 leis do Shabá. Cortar a perna de piolho. Insuportável, um peso insuportável. Vamos continuar. Aí, 11 horas já? Daqui 10 minutos, vamos continuar então, já está trazendo a galinhada. O que aconteceu? Novamente alterou a lei. Vamos ler, Números 36, 1. Então vieram o chefe de família, etc. Aí Moisés foi o quê? Foi falar com Deus. Então Moisés instruiu os israelitas de acordo com as ordens do Senhor, dizendo, verso número 5. Os homens da tribo de José têm razão. Esta palavra é que o Senhor mandou acerca disso aí. Elas poderão se casar com qualquer homem e lhe agradar, mas que seja da mesma tribo do seu pai. Pronto. Então, por conta da terra, ela vai casar com o mesmo pessoal da tribo, aí vai surgir uma questão, outra depois. Nossa, mas na tribo do meu pai aconteceu tal imprevisto, e o cara, olha só, tem uma lei no Antigo Testamento, que se o cara abusasse de uma mulher,